Vamos estudar a relação fundamental da trigonometria. Veja que nós temos uma equação que é escrita assim: seno ao quadrado de um ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. Bom, o ângulo alfa é essa medida aqui que pode estar em graus ou pode estar em radianos. Mas o que é o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1? Ele nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo qualquer do ciclo trigonométrico, certo? Então a gente sabe que essa altura é o seno de x e essa largura é o cosseno de x, né? O cosseno de alfa no caso, né? E que o raio aqui vale sempre 1, ou seja, se eu aplicar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 ao quadrado, nós vamos chegar nessa equação fundamental. Nós vamos utilizar ela para resolver alguns exercícios envolvendo seno e cosseno. Bom, aqui nós temos dois exercícios, né? Vamos marcar aqui, exercício 1 e exercício 2. E nós queremos resolver eles utilizando a relação fundamental da trigonometria. Bom, perceba que no exercício 1 nós temos que, dado o seno de alfa igual a 1/3, e nós temos π sobre 2 menor do que alfa, menor do que π, calcular o valor de cosseno de alfa. Primeiro, para que serve esse π sobre 2 menor do que alfa, menor do que π? Na realidade, ele é o ciclo trigonométrico. Ó. Eu tenho aqui π sobre 2 e aqui eu tenho π. Ó. Então, na realidade, ele está dizendo em que quadrante está o seno do ângulo. E nós vamos precisar disso para poder achar o sinal do nosso seno aí, ok? Então, o que a gente faz? A gente usa a relação trigonométrica fundamental. A gente faz o seguinte, a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E a gente já tem o seno de alfa, que é 1/3. Então, a gente substitui no lugar de seno de x e eleva ao quadrado, certo? Então, vai ficar 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. 1/3 ao quadrado, eu elevo separadamente cada um deles ao quadrado, né? 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui vai dar 1. Para finalizar, eu tenho o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 1 nono. Subtrai dos dois lados 1 nono, né? E agora eu tenho o seguinte, para resolver essa diferença aqui, entre um número inteiro e uma fração, eu posso apenas multiplicar o 9 pelo 1 e subtrair, porque o denominador do 1 é 1 também, né? Então eu multiplico e subtraio por esse 1 que está aqui em cima. Então, como é que fica o cosseno ao quadrado de alfa? Vai ficar 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Vai dar 8 nonos. E para terminar, o cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 8 nonos. A raiz é de tudo aqui, né? Então, como é que fica? Eu tiro separadamente, né? Eu tiro separadamente a raiz. Eu quero a raiz quadrada de 8 e a raiz quadrada de 9. Isso aqui vai dar... Embaixo a gente sabe a raiz, ela é exata, vai dar 3. E a raiz de 8 a gente é obrigado a fatorar o 8. A gente tem que simplificar essa raiz. Então vai dar por 2 dá 4, dá por 2 dá 2, dá por 2 dá 1. Aqui eu tenho uma raiz quadrada exata, ó, que vale 2. E esse 2 que sobrou fica dentro da raiz, ou seja, aqui vai dar 2 raiz de 2. Para finalizar, nós temos que saber se esse valor vai ser positivo ou negativo. Mas a gente já viu aqui em cima que o nosso arco está no segundo quadrante, ou seja, no segundo quadrante o seno está para a esquerda, ele é negativo. Então o seno aqui ele é negativo, perdão, o cosseno é negativo. Então a gente tem o seguinte, que o cosseno do ângulo alfa é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Essa é a solução do nosso problema 1. Bom, vamos resolver o exercício 2 agora. O
que nós queremos fazer? Primeiro, vamos ler o exercício. Determinar os valores de seno de x e de cosseno de x, sabendo que o seno de x é igual a 3 cosseno de x. E que π é menor do que x, menor do que 3π sobre 2. Ou seja, o nosso ângulo ele está no terceiro quadrante, né? Vamos colocar aqui o ciclo de novo, ó. Eu tenho o ciclo, né? Eu sei que aqui é π e aqui é 3π sobre 2, ou seja, ele está no terceiro quadrante aqui, ó, certo? Ele vai estar aqui. Nesse caso, nós queremos calcular o seno. O seno para baixo ele é negativo, ó, tá vendo? Então lá no final a gente tem que escolher o sinal corretamente. Tá. Para resolver, como é que a gente vai fazer, ó? A gente vai usar a informação que foi dada aqui, seno de x igual a 3 cosseno de x, e a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Para resolver, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Eu vou fazer uma substituição, mas primeiro eu já vou arrumar aqui, porque como eu quero o seno, eu já vou isolar esse cosseno aqui para poder substituir, né? Então eu tenho assim, ó, cosseno de x é igual a seno de x sobre 3. Ou seja, o 3 que estava multiplicando o cosseno, eu passei dividindo. Agora eu vou resolver, eu vou substituir na equação 2, né, para poder resolver. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x mais... Quem é o cosseno? O cosseno é o seno de x sobre 3. Então eu vou fazer seno de x. Vou arrumar, senão não dá para entender, né? Ó, seno de x sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1. Elevando essa parte ao quadrado aqui, vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre 9. Por que 9? 3 ao quadrado dá 9, seno de x ao quadrado dá seno ao quadrado de x, que é igual a 1. Para finalizar, eu multiplico tudo por 9, ó. Multiplico tudo por 9. Vou até fazer de cor diferente aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então eu tenho, multiplico por 9, multiplico por 9 e multiplico por 9. Certo? Então, como é que a gente tem aqui? Ó, a gente tem 9 seno ao quadrado de x mais... Aqui eu vou simplificar o 9 com 9, vai ficar seno ao quadrado de x igual a 9, porque 1 vezes 9 dá 9, certo? Aqui eu posso somar, né? 9 mais 1 seno ao quadrado de x vai dar 10 seno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 9. Para achar o seno ao quadrado, eu tenho seno ao quadrado de x é igual a 9 décimos. Ou seja, o 10 passa dividindo. Aqui a gente vai fazer igualzinho que a gente fez no anterior, a gente vai tirar a raiz quadrada, então eu tenho seno ao quadrado de x igual a raiz quadrada de 9 décimos. Bom, a gente sabe a raiz quadrada de 9, mas não tem a raiz quadrada de 10. E o 10 não dá para fatorar, porque o 10 é 2 vezes 5, né? Então o que a gente vai fazer aqui do ladinho? A gente vai racionalizar, ou seja, a gente vai pegar a raiz quadrada, a gente vai pegar, porque qual é a raiz quadrada de 9, ó? Olha aqui, ó. A raiz quadrada de 9 nada mais é do que é 3, e a raiz quadrada de 10 vai ficar 10, ó. 3 sobre 10, raiz de 10, né? E a gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10, a gente vai racionalizar. Ou seja, vai ficar 3 raiz de 10 sobre 10. Porque raiz vezes de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é igual a 10, certo? E esse valor, como a gente falou no início, a gente tem a solução seguinte, ó. A gente tem que a solução é seno de x
é igual a menos 3 raiz de 10 sobre 10. Porque quando nós passamos... Aqui ficou um errinho, né? Não é 2, aqui é... Aqui eu já tirei a raiz, né? Então, quando a gente tira a raiz, eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. A gente só vai escolher se é positivo ou negativo quando a gente olhar o quadrante. É isso aí, pessoal. Até a próxima.